Fala galera, sejam muito bem-vindos à edição especial do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, grande repórter do Super Lutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, senhoras e senhores, eu falei especial porque hoje é dia de falar sobre o aguardado, sobre o histórico, sobre o talvez único UFC 300. E nessa edição vamos falar apenas do card preliminar, porque vamos pregar respeito aqui aos ex-campeões do UFC. Então fiquem ligados que os destaques serão Deiveson Figueiredo, que vai enfrentar o perigoso Corey Garbrandt no peso galo, e também Diego Lopes, que busca entrar no ranking do peso pena contra Sodiq Yusuff. Vamos nessa? E o Melhores Apostas, oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que está trazendo uma mega promoção para esse evento. É o seguinte, só é válida para a luta de Alex Poatan e Jamal Hill, que é a luta principal válida pelo título meio pesado do UFC. E é o seguinte, você vai lá, aposte no brasileiro e torça muito para que ele vença no primeiro round. Porque se ele vencer por nocaute técnico ou por finalização, você vai triplicar o seu lucro na vitória de Alex Poatan sobre Jamal Hill. Então não perca tempo, use o cupom SUPERLUTAS, tudo junto em letra minúscula, faça o seu cadastro na Stake e acompanhe direito lá para você ver os regulamentos para validar a sua aposta. Não tem como perder essa se você está confiante na vitória de Alex Poatan, ou até se você não tem como perder essa oportunidade. Primeiro round, vitória por nocaute ou finalização, que vai triplicar o seu lucro. Vai lá e aproveite essa mega promoção da Stake. E antes de começarmos a falar sobre o card preliminar do UFC 300, vamos dar uma passada nas apostas do UFC Las Vegas 90, que ocorreu na semana passada, e ver como o nosso time se saiu. Nas apostas simples, acertamos 3 de 4 sugestões. Apontamos vitórias simples para Charlie Campbell, com odds de 1,52. Vitória simples de Jean Matsumoto, que pagou 1,56. E a luta entre Brandon Allen contra Chris Curtis, com duração de mais de 2 rounds e meio. Essa pagou 1,65. Passada a retrospectiva, vamos agora ao que interessa. Vamos ver o card preliminar, os destaques do UFC 300. Na última luta do card preliminar, Jiri Prochazka encara Alexander Rakic em duelo crucial pela divisão dos meio pesados. Holly Holm recebe a bicampeã olímpica e bicampeã da PFL, a estreante Kayla Harrison. Diego Lopes vem embalado por 2 vitórias seguidas e tenta entrar no ranking peso-pena contra Sodiq Yusuff. Renato Moicano busca quebrar a banca contra Jalen Turner. E Deiveson Figueiredo realiza duelo de ex-campeões contra Corey Garbrandt na primeira luta do card preliminar do UFC 300. Destaques passados, vamos falar agora sobre a luta crucial que Diego Lopes terá no UFC 300. Senhoras e senhores, o nosso brasileiro / mexicano vai encarar Sodiq Yusuff, de olho em entrar no ranking peso-pena. E aí, Fernando, é o seguinte, o Diego vem em grande momento, vem de 2 vitórias arrasadoras, vai encarar o Sodiq Yusuff, que vem de uma guerra contra o Edson Barbosa. E agora, eu te pergunto, pode-se considerar que é um duelo de estilos? Diego Lopes, do seu jiu-jitsu, Sodiq Yusuff, da trocação? Como é que podemos apontar o favoritismo para essa luta? O brasileiro é quem entra com mais vantagem, apesar de não ser ranqueado. Léo, é impressionante a trajetória do Diego Lopes dentro do UFC, né? Em menos de um ano, o cara faz uma guerra de 3 rounds contra o Evloev, tem uma finalização no primeiro round, tem um nocaute no primeiro round, está lutando no maior evento da história da organização, e não apenas lutando, está sendo favorito, de acordo com as odds aqui da Stake, contra um atleta ranqueado no peso pena. Então, é de se aplaudir o que o Diego Lopes já fez até agora. Quanto ao duelo, cara, o Sodiq Yusuff é um cara muito bom, muito técnico na luta em pé, é um cara que marcha pra frente, sempre lutando de maneira progressiva, né? Andando pra frente o tempo inteiro, sendo agressivo, e confia muito na trocação. Tem certo poder de nocaute, mas leva a maioria das lutas, pelo menos dentro do UFC, para a decisão, e contra o Edson Barbosa mostrou 2 faces ali da moeda, né? O cara que agride e que é capaz de nocautear no primeiro round, quase nocauteou o Edson Barbosa, mas também o cara que deixa a desejar um pouco na questão do gás. Bateu tanto no Edson Barbosa no primeiro round,
não conseguiu nocautear, ficou morto ali pro resto da luta, tomou a virada numa luta maravilhosa contra o Edson e acabou sendo derrotado. O Diego Lopes tem muitas armas. Primeiramente, ele era visto como um cara essencialmente do jiu-jitsu ali, que se você for pro chão com ele, você tá em perigo, e o próprio Evloev provou muito disso, né? Lembrando que o Diego Lopes pega a luta contra o Evloev de pouquíssimo tempo de antecedência, contra um cara que muitos veem como o futuro campeão da categoria, e ele deu um trabalho absurdo, assim, pro Evloev. Chegou perto de finalizar a luta em alguns momentos, perdeu uma decisão unânime, é verdade, mas, assim, entregou muito mais do que a gente esperava dele naquele cenário. Só que na última luta contra o Pat Sabatini, ele mostrou que ele não é só um cara que tem o jiu-jitsu como arma, né? Também tem muito poder de fogo nas mãos, nocauteou o norte-americano e mostrou uma nova ferramenta ali que ele pode utilizar para vencer suas lutas. Então, assim, eu acho que o Diego tem mais ferramentas que o Yusuf aqui nesse combate. Eu acho que o Yusuf, por ser esse cara que anda pra frente o tempo inteiro, uma hora ele vai se embolar ali com o Diego Lopes, o Diego Lopes vai ter a chance de levar pro chão. A defesa de queda do Yusuf não é magnífica, mas também não é um desastre. Ele consegue defender algumas quedas, mas acho que ali no birimbolo, uma hora, o Diego Lopes pode levar vantagem. E o Yusuf também tem que se preocupar com o poder de fogo na mão do brasileiro. Então, assim, é um duelo equilibrado, mas eu vejo mais ferramentas, mais caminhos pro Diego Lopes sair com essa vitória. Acho que um cenário ideal, assim, pro Yusuf é pontuar, levar uma luta ali, trabalhando a trocação dele, que é de alta qualidade, da média para longa e pontuando para chegar numa decisão dos juízes. Mas como a gente sabe que ele é um cara que gosta de andar para frente e o Diego Lopes também é um cara muito agressivo, é provável que esse choque aconteça. E esse choque acontecendo, eu sou mais o Diego Lopes. Vale destacar que o Yusuf nunca foi finalizado na carreira, mas ele também nunca enfrentou alguém com calibre do Diego Lopes no jiu-jitsu. Se a gente pega as vitórias do Yusuf falando dentro do UFC, né, a maioria vai ser contra strike. Você tem o Sheymon Moraes, o André Fili, o Alex Cáceres, o Don Shaines. Aí você tem alguns caras perigosos, assim, de finalização, Gabriel Benítez e Suman Mokhtar. Suman Mokhtar parou de lutar, Gabriel Benítez está em breve, deve ter seu caminho no UFC também encerrado, assim, são caras de nível consideravelmente menor do que o Diego. Então acho que mesmo ele nunca tendo sido finalizado, acho que o Diego apresenta um nível diferente para ele, que ele ainda não conheceu na luta de chão. Se a luta for pro chão, o Diego está muito bem encaminhado. E mesmo que a luta fique em pé, o Diego também é perigoso, apesar do Yusuf ser mais técnico na trocação. Então, dito tudo isso, eu concordo com o favoritismo aqui para o brasileiro, que tem uma aura diferente, né? Você olha para ele, o carisma, as duas torcidas que apoiam ele, é um cara que está muito motivado, e botando tudo isso na balança, eu acho que o Diego Lopes entra como favorito contra o ranqueado Sodiq Yusuff. Sodiq Yusuff venceu 6 das 8 lutas que fez no UFC, mas vem de derrota para Edson Barboza. 5 das 8 lutas no Ultimate chegaram à decisão dos juízes. Todas as 7 vitórias por interrupção da carreira aconteceram com menos de um round e meio. Diego Lopes venceu 4 das últimas 5 lutas e vem de 2 vitórias seguidas. Conquistou 21 das 23 vitórias da carreira por interrupção, com 12 finalizações e 9 nocautes. 3 das últimas 4 lutas duraram menos de um round e meio. E agora chegou a hora de falarmos sobre a primeira luta, pois é, a primeira luta do UFC 300, que será realizada entre Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt, 2 ex-campeões do UFC. E é o seguinte, o Deiveson vai para a sua segunda luta na categoria dos galos, depois de estrear na divisão com sucesso sobre Rob Font, quebrando a banca e de maneira dominante, e vai enfrentar o Cody Garbrandt, que vem também embalado por 2 vitórias consecutivas, mas contra atletas não ranqueados. E aí, Fernando, é o seguinte, são 2 lutadores que gostam de dar show, que gostam da guerra, que vão para a trocação. Já foi dito por ambos isso. E eu te pergunto, nessa da mão pesada, nessa do boxe e até do MMA em si, quem é que vai levar o melhor? Levando em conta o momento, é claro, dos lutadores. Seu palpite, o seu favoritismo, o seu dinheiro na stake está no Deiveson Figueiredo ou no Cody Garbrandt? Bom, Léo, acho que essa é a luta que sintetiza muito bem a magnitude do UFC 300, né? O tamanho desse card, porque a gente tem 2 ex-campeões lutando na abertura do card preliminar. A gente tá falando de uma luta que capitanearia qualquer um desses últimos Fight Nights aí que a gente tá vendo. Então dá pra entender o tamanho do UFC 300 baseado nisso. Agora, falando do duelo, cara, sinceramente, se a gente pega o auge do Cody Garbrandt, é maravilhoso. Ele enfrentando o Dominick Cruz numa das maiores atuações de desafiantes da história do UFC. Mas isso faz muito tempo, né? E de lá pra cá, ele entrou numa ladeira abaixo bizarra, mostrando muita fragilidade no queixo, sendo nocauteado várias vezes, até na categoria de baixo. Então,
Então, me preocupa bastante. Esboçou uma evolução nas últimas lutas? Sim, mas a gente tá falando de lutas contra o Trevin Jones, que, com todo respeito, ele levou o Trevin Jones pra decisão, e aí não é mais do que obrigação de nenhum lutador que almeja alguma coisa dentro do Ultimate, e um nocaute contra o Brian Kelleher, que também tem bastante limitação, né? Enquanto o Deiveson, depois daquela interminável rivalidade contra o Brandon Moreno na categoria de baixo, fez a decisão de subir de peso, e acho que foi uma decisão muito acertada nesse ponto da carreira do Deiveson, que já tá ali com 36 anos, evitar esse corte de peso brutal que ele sofria no peso mosca, era uma aposta muito boa e que se mostrou correta, né? Porque quando ele estreia na divisão contra o Rob Font e faz uma luta excelente, tanto na parte em pé quanto na parte de luta agarrada, e balança o Rob Font, que é importante lembrar, ele não nocauteou o Rob Font, porque o Rob Font nunca foi nocauteado na carreira, mas o Deiveson conseguiu balançar o Rob Font, que já é um feito impressionante para quem tá vindo da divisão de baixo e subindo para enfrentar os pesos gatos. Então, botando tudo isso em consideração, claro que o Cody Garbrandt é um cara elusivo na trocação, é um cara que se movimenta muito acima da média, é um cara que pode evitar o Deiveson ali por algum tempo, tem um wrestling defensivo também muito subestimado. É muito difícil você botar o Cody Garbrandt para baixo, embora o Deiveson tenha muita força física, também tem um wrestling muito bom, mas o Cody também tem uma tendência, eu citei da Amanda Ribas algumas edições atrás, de quando começa a entrar na trocação ali, toma os primeiros golpes, ficar super agressivo, se abrir, ir pra guerra, só que o queixo dele não aguenta. E é mais ou menos isso que eu vejo acontecendo nessa luta contra o Deiveson avançando em linha reta, o Cody Garbrandt conseguindo, na base da movimentação, até certo ponto, escapar do brasileiro, mas quando a primeira mão entrar, o sangue vai subir. A gente sabe que a pior parte do Cody Garbrandt é a parte mental, ali onde ele toma caminhos errados dentro da luta. E acho que ele vai se abrir pro Deiveson, e quando isso acontecer, vai ser fatal. Então, tô confiante, a gente vê que o favoritismo do Deiveson é bem grande até no duelo de ex-campeões, mas eu concordo com isso, acho que o Deiveson é bem favorito na luta contra o Cody Garbrandt. Deiveson Figueiredo venceu apenas 2 das últimas 5 lutas, mas estreou com vitória no peso galo. Conquistou 17 das 22 vitórias da carreira por interrupção, com 9 nocautes e 8 finalizações. 3 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. Cody Garbrandt conquistou 11 das 14 vitórias da carreira por nocaute. Sofreu 4 das 5 derrotas também por nocaute. 4 das últimas 7 lutas terminaram no primeiro round. Senhoras e senhores, rufem os tambores. Chegou o nosso momento steak. Hora que Fernando Keller passa as melhores sugestões de apostas para o card preliminar do UFC 300. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães, é isso. É importante frisar que aqui a gente está falando apenas do card preliminar, principal ainda vem. Vamos com calma que vai chegar. Mas falando do card preliminar do UFC 300, a gente tem algumas possibilidades boas aqui de aposta para continuar a boa fase. Vamos bem no último evento com 3 das 4 apostas simples. Vamos tentar melhorar ainda esse desempenho aqui no UFC 300. Novamente vamos com 4 apostas. Começando, Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt, conforme antecipado aqui na nossa análise da luta. Acho que não pode ser diferente. A gente vai apostar na vitória do Deiveson Figueiredo por nocaute ou pontos, pagando 1,68. Acho que esses são os caminhos mais prováveis. Ou a mão do Deiveson vai entrar, de fato, ali dentro do primeiro round, até metade do segundo, e vai nocautear o Garbrandt, ou o Deiveson vai punindo o Garbrandt, que vai se movimentando e tudo mais, mas acho que, de qualquer forma, vejo o Deiveson favorito para vencer essa luta. Por nocaute ou pontos, pagando 1,68. Seguindo, para provar que não é só pachequinho, que a gente não aposta só em brasileiro, a gente vai para a luta de Jalen Turner contra Renato Moicano, e aqui a nossa aposta vai ser na vitória do Jalen Turner, no mesmo esquema do Deiveson, por nocaute ou pontos, que é uma opção que a Stake nos oferece, pagando 1,56. Está falando de um peso leve de 1,90 m, né, cara, de uma envergadura absurda, que dificulta muito a aproximação dos seus adversários e por isso nunca foi finalizado. Renato Moicano é um cara que troca bem, tem um Muay Thai bem decente ali, um bom Muay Thai, mas não vejo ele conseguindo se aproximar da agressividade do Jalen Turner, que não é só um cara muito grande, muito comprido, é um cara que machuca quando bate, vem de um nocaute brutal, inclusive, contra o Bobby Green. Então eu prevejo o Jalen Turner conseguindo controlar essa distância e ou nocauteando o Moicano, que já teve o queixo testado algumas vezes, já deixou ele na mão em algumas oportunidades, ou fazendo o suficiente ali para levar uma decisão dos juízes após 15 minutos. A chance do Renato Moicano, a gente sabe, é conseguir se aproximar, de repente escalar o Jalen Turner, que é um cara escalável, né, para pegar as costas e encaixar aquele mata-leão dele, que é fatal, mas eu tenho dificuldade de enxergar isso acontecendo, por isso Jalen Turner por nocaute ou pontos, pagando 1,56 é a nossa aposta. Falando agora de Diego Lopes contra o Sodiq Yusuff, a gente vai na vitória simples do Franja, do Diego Lopes, pagando 1,74. Já adiantamos aqui também a análise.
Acho que o Diego é mais perigoso em mais lugares do que o Sodiq Yusuff. Tem poder de fogo nas mãos se a luta se desenrolar na trocação. Tem o jiu-jitsu que a gente não precisa falar, que se botar pra baixo é meio caminho andado. Então a vitória do Diego pagando 1,74 também tem bastante valor aqui pra gente no UFC 300. E fechando com mais um ex-campeão em ação, tô falando de Aljamain Sterling, que sobe do peso galo para o peso pena para enfrentar o muitas vezes subestimado Calvin Kattar. Eu acho que essa luta chega na decisão dos juízes e essa é a minha aposta. Calvin Kattar e Aljamain Sterling para chegar até o fim, pagando 1,53. Tenho muitas dúvidas de quem vence essa luta. Acho que Calvin Kattar tem um boxe muito subestimado, tem uma defesa de queda bem decente também, que pode manter a luta em pé, e se mantiver a luta em pé, se torna favorito. O Aljamain Sterling, a gente sabe que tem um jogo de queda, tem um jogo de pegar costas muito forte e pode complicar também. Mas de qualquer forma, eu acho que um vai oferecer muita resistência no que o outro é melhor, e essa luta acho que tende a se desenrolar por 15 minutos, pagando 1,53 Calvin Kattar e Aljamain Sterling para chegar até o fim. E passando agora para a nossa tradicional aposta múltipla do card preliminar do UFC 300, a gente começa com a vitória do Deiveson Figueiredo. Aí aqui não importa se é nocaute, finalização ou pontos, pagando 1,33. De novo, a gente volta na luta do Moicano, Jalen Turner e Renato Moicano, para não ir até o fim, pagando 1,24, porque eu acho que o Jalen Turner tem muita chance de nocautear, e caso o Moicano surpreenda, deve ser por finalização, pagando 1,24 aqui para compor nossa múltipla, que se encerra com a vitória da Kayla Harrison contra a Holly Holm. Acho que essa luta, se as duas tivessem a mesma idade, seria mais competitiva, mas a Holly Holm com 42 anos e a Kayla Harrison chegando embalada aí no UFC com esse jogo de judô, esse jogo de queda, esse jogo de pressão na luta de chão, é muito favorita, pagando 1,23. Não teria valor para apostar simples, mas para compor a múltipla, que fecha numa odd total de 2,03, tá ótimo aqui. Para fechar, assim, as melhores apostas para o card preliminar do UFC 300. Palpites passados, então, senhoras e senhores. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam das sugestões passadas por Fernando Keller. Digam se vocês concordam ou se vocês discordam. Fiquem tranquilos que o espaço é aberto para todos. E lembrem-se, anotem que hoje foi o card preliminar, mas ainda tem o card principal do UFC 300. Alex Poatan, Charles do Bronx, Justin Gaethje, muita gente aí pra gente falar sobre. Então fiquem aqui ligados que já sai o próximo vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e, é claro, não se esqueçam da mega promoção que a Stake tá trazendo pro UFC 300. Use o cupom SUPERLUTAS, leia o regulamento, aposte em Alex Poatan se você confia na vitória do brasileiro e torça para que ele vença no primeiro round por nocaute técnico ou finalização, porque isso, se acontecer, meus amigos, vocês vão triplicar o lucro na aposta do brasileiro. Não tem como perder essa, não é mesmo? Valeu, galera, e até a próxima!